Olá, gente, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tá na hora, gente, 8 horas e 18 minutos, 8 e 18. Tá na hora daquele nosso encontro aqui no Evangelizar Informa, o programa de notícias, o programa de informação da TV Evangelizar, a partir aqui de Curitiba, capital do Paraná, para o Brasil inteiro no nosso sinal via satélite e mais de 1.300 cidades via HD. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. E aí, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Afinal de contas, quem é da minha geração aprendeu na escola que hoje sim a gente comemora, é aquela data voltada para a reflexão dos 400 anos praticamente de escravidão no Brasil. A assinatura da Lei Áurea. Eu sei que muita gente hoje acompanha aquele pensamento dos movimentos atuais, movimentos negros, de que, na verdade, a data para ser comemorada, celebrada, repensada é 25 de novembro, em função do nascimento de Zumbi. Mas, entendam, eu fico com aquelas explicações que eu tive lá na escola, lá atrás. Por falar nisso, essa é uma data até que me dá até um certo arrepio, que certa vez, 7ª série, não esqueço nunca. Segunda-feira, dia de aula, cheguei para a escola, a professora Amasa já tinha escrito na lousa: prova surpresa. E o que era o tema da redação? Para nós falarmos sobre sobre a data do dia, abolição da escravatura. Rapaz do céu, mas nós trememos uma barbaridade para falar desse dia. Não esqueço jamais. É assim que funciona. Como é que está o tempo aí na sua cidade, gente? Está tudo bem? Aqui em Curitiba, graças a Deus, choveu uma barbaridade. Informação importante. Só ontem choveu aproximadamente 55 milímetros em Curitiba. Isso se equivale, gente, a mais do que todo mês passado que choveu aqui na capital. E nós praticamente já atingimos aquela média mensal que é por volta de 70 milímetros no mês. Já dá uma amenizada, né? Na falta d'água, na seca, na estiagem que estava aqui na região de Curitiba e região metropolitana também. Por falar nisso, vamos para a rua, saber como é que está amanhecendo o dia. Curitiba não é Curitiba não. Dá uma olhada, vê se a gente não está enjoado mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a Europa, vocês vão bater o olho e vocês vão reconhecer essa imagem. Imagem ao vivo que nós estamos mostrando de Florença, na Itália, a capital do Renascimento. 14 graus nesse momento por lá. E olha, de repente tem alguém assistindo a gente aí de Florença e que conheça melhor esse cenário, você me explica. Porque, gente, desculpe, mas eu não conheço Florença. Mas eu sei que o nome desse rio que nós estamos mostrando é Rio Arno. E essa ponte, eu tenho uma suspeita com base em fotos que eu já vi, que se trata da ponte de São Nicolau, uma das primeiras pontes construídas lá em Florença, que tinha na época uma intenção de fazer uma espécie de muralha, preservar, salvar, guardar a cidade de Florença dos invasores. Por isso que a gente vê aqueles predinhos ali, um dia isso já foram torres para soldados do exército. Bonito, uma barbaridade. Vocês conhecem, gente, Florença? Ah, deve ser maravilhoso, gente. Itália, ai. Ah, quando a pandemia... Conheço Milão, conheço Roma, mas Florença eu não conheço não. Ai, quando essa pandemia passar, nós vamos bater perna, uma barbaridade. Tudo vacinado, abraçar tudo italianada, comer pizza em tudo quanto é lugar. Vamos com notícia, Ricardo? Vamos, que é isso que o povo tá querendo. Então taca-lhe pau nas manchetes. Depoimento na CPI do Senado tem ameaça de prisão. Vossa Excelência exagerou na mentira. 13 anos depois, a condenação do responsável pelo crime da menina da mala. Inflação em baixa, custo de vida em alta. O outro lado dos números do IBGE. O socorro para os micro e pequenos empreendedores. O programa criado pelo governo federal para dar aquela mãozinha para pequenos e microempresários pode voltar neste ano em definitivo. E ainda, a comercialização de imóveis volta a bater recorde no Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Evangelizar Informa está no ar. Ah, gente, não esqueça também de participar da programação, tá bom? Manda seu recadinho lá no Facebook, onde a gente faz a transmissão e onde eu converso com vocês. E daqui a pouco eu faço o registro aqui das mensagens que nós estamos recebendo. Vamos começar com notícias de Brasília. Falamos, né, que o troço ia ferver lá na CPI da pandemia. E ferveu. Ah, mas apertaram o ex-secretário de comunicação. Acompanha aí. Em uma entrevista após a saída do governo, ele criticou a demora na compra pelo Brasil da vacina da Pfizer. Na CPI, Weingarten abordou o assunto na fala inicial de cerca de 10 minutos.
disse que soube em novembro de 2020 de uma carta enviada ao governo pela Pfizer em setembro e que ainda não tinha sido respondida. Weingarten disse que não participou das negociações, só ajudou a aproximar a Pfizer do governo. Segundo a revista, ele teria dito que a demora foi por incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde, à época comandado por Eduardo Pazuello. Mas na CPI, ele se esquivou de culpar Pazuello e culpou a burocracia. Por que Vossa Senhoria considera que houve incompetência e ineficiência do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como afirmou a revista Veja? A revista Veja nomenclatura ao ministro Pazuello a incompetência. Eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia. As respostas de Weingarten irritaram o relator e o presidente da comissão. O senhor está mentindo aqui para todos nós. Agora, o senhor falou o seguinte, o senhor falou, chamou ou não chamou o Pazuello de incompetente? A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista. Eu vou citar um fato aqui que Vossa Excelência exagerou na mentira, hoje aqui no depoimento. Ele foi questionado também sobre o impacto das falas do presidente Bolsonaro com críticas a vacinas. Eu fiz uma pergunta objetiva. As declarações estapafúrdias do presidente impactam a sociedade? O presidente é o líder máximo da nação, senador. Combinado com as outras formas de recebimentos de mensagem, formam a decisão na cabeça da população e da audiência a que ele se refere, senador. Ou seja, é único? Não, não é. É só para ajudar, para a gente pular também, porque vamos ficar aqui 2 horas para o negócio de impacto e não impacta. Nós temos que dar celeridade. E ele não responde. Pois é. E ele não responde. Uma pergunta aqui. Pois quando não. o presidente, e aí eu não vou, não é pré-julgamento, um exemplo. O presidente disse, quem tomar a vacina pode virar jacaré. Impacta? É isso? Impacta? Impacta, é só isso, só um exemplo. Vou responder para o senhor. Vou responder para o senhor. A forma metafórica que o presidente fala isso, talvez seja a mesma forma quando uma Anvisa ou quando algum órgão internacional suspende a utilização de alguma vacina. Acho que nunca um secretário de comunicação se arrependeu tanto de ter dado uma entrevista como foi o caso do Fábio Van Garden para a Veja. Porque não era nem para ele estar nessa lista de depoimentos. Entrou por causa da bendita entrevista que ele deu para a Veja. E ele deu entrevista. Ninguém o forçou a dar entrevista, não. Hoje tem depoimento do então presidente da Pfizer no Brasil. Hoje ele tem um cargo na América do Sul. Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã. E aí vai ser possível os senadores confrontar as informações a respeito desse pedido de registro e compra, aquisição de vacina da Pfizer. Hoje a gente vai saber o outro lado dessa história também. Ontem nós noticiávamos aqui, né, gente, dados do IBGE sobre a inflação. E nós falávamos ali que a inflação está naquela meta do governo de 6% ao ano. Nesse período de janeiro, fevereiro, março, abril, nesses 4 primeiros meses, nós estamos com uma inflação que está abaixo de 3%. Aí o pessoal de casa falou assim, Ricardo, não é possível. Eu vou no mercado, eu não consigo mais comprar carne, que está caro uma barbaridade. O feijão está caro, a batata está cara. E aí a gente foi atrás de informações para entender exatamente o que é a inflação do custo de vida, aquela que impacta o nosso dia a dia. Acompanhe. Noticiamos ontem aqui no Evangelizar Informa. O IBGE calculou e chegou ao índice de inflação acumulada, 6,7% nos últimos 12 meses. Mas por que, afinal, temos a impressão de que tudo está mais caro e mais alto até do que o tal do índice oficial? A consultoria Tendências fez um cálculo para ajudar a entender. Ao invés de levar em consideração tantos produtos medidos pelo IBGE, a consultoria calculou a inflação daquilo que afeta o brasileiro no dia a dia. Comer em casa, por exemplo. Sim, os alimentos estão mais caros. Os industrializados e os naturais. Também o gás de cozinha subiu de preço. E quando levamos em questão só esse quadro, a inflação chega a 18% só neste ano, bem acima dos 2,37% medidos pelo IBGE. A consultoria também apontou outro problema. Com o aumento de gastos do brasileiro com alimentação, tem sobrado menos dinheiro para gastar com bens e serviços, tipo cabeleireiro, manicure. Segundo a consultoria,
44% dos entrevistados reduziram esses custos por obrigação e não por opção. Tá assustador o preço das coisas do mercado, meu Deus do céu. Esses tempos atrás, se eu comprar um amendoinzinho para comer um amendoinzinho durante o futebolzinho na TV, rapaz, 400 gramas, custando R$18. Há uns tempos atrás custava delão. Bom, só um exemplo. Vamos continuar falando de economia popular, porque é o seguinte, agora é notícia boa, é notícia de crédito. O Pronampe parece que vai voltar esse ano também. Informação importante para pequeno e microempresário que a Patrícia tem pra gente. Bom dia, Patrícia. Olá, bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. O programa criado pelo governo federal para dar aquela mãozinha para pequenos e microempresários pode voltar neste ano em definitivo. É o Pronampe, criado no início da pandemia com prazo determinado e que agora teve sua prorrogação aprovada no Congresso Federal. Para voltar a entrar em vigor, basta a aprovação do presidente. A vantagem do programa é o baixo custo do empréstimo quando compararmos as mesmas condições com bancos privados. O Pronampe prevê juros de 1,25% ao ano, mais a taxa Selic, que está em 3,5%. Pode recorrer ao programa aquela micro ou pequena empresa com faturamento até R$360 mil ao ano. O valor que pode ser financiado varia de acordo com as regras aplicadas. Pode ser equivalente a 30% da receita bruta ou equivalente à metade do capital social. Olha, Vilches, a expectativa é de sanção da lei ainda nesta semana. Eu volto com você. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações. É a sanção ou veto, né? Ou pelo menos o veto de alguns artigos desse projeto de lei, dessa proposta de lei, que já passou pelo Senado, pela Câmara. Aí a gente vai informando aí o micro e o pequeno empresário ao longo da semana com essas informações. Tá combinado? Combinado. Tá na hora do alô, gente? Eu me perdi aqui no Facebook, deixa eu mudar de câmera de novo, agora sim. Daqui a pouco eu vou dar um registro, porque eu me perdi aqui no ao vivo. Já volto. Enquanto isso, deixa eu trazer aqui a Malu para trazer informações pra gente. Bom dia, Malu, o que você tem pra gente hoje? Bom dia, Vilches. Um ótimo dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Evangelizar Informa. Eu trago a atualização dos dados da Covid no Brasil. Isso porque o país deve ultrapassar hoje a marca dos 430 mil mortos pela pandemia. Ontem, o país chegou a 428.276 mortes em decorrência da Covid. A média móvel dos últimos 7 dias é de mais de 1.900 mortes diárias. Em compensação, 19 estados e Distrito Federal estão com tendência de queda no número de óbitos diários. Os outros 7 estados estão em estabilidade. Quanto à vacinação, pelo menos uma dose foi aplicada em 37 milhões e 100 mil brasileiros. 18 milhões e 600 já tomaram a segunda dose. Todos esses números foram levantados pelo consórcio dos veículos de imprensa. Eu devolvo para você no estúdio e no segundo bloco eu trago mais informações. Valeu, Malu, obrigado pelas informações. E deixa eu só fazer um lembrete, gente. Quando a gente lembra ali que podemos chegar à marca de 430 mil mortes, a gente não faz placar da morte. Não é esse o objetivo. O objetivo é não deixar a gente esquecer pelo período que nós estamos passando. Que essa pandemia mata e que muito dessas consequências está ali nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, que você já sabe e que a gente faz questão de não esquecer. Lembrar você, máscara, distanciamento social, lavar sempre as mãos, não custa a gente lembrar para a gente não ser pego na distração, para não ser pego na tal da rotina. Então esse número é importante para a gente lembrar que sim, mata, isso a gente não pode esquecer. Intervalo comercial? Vamos! E depois, na volta, nós vamos falar de financiamento imobiliário, que os números estão lá, ó, tá todo mundo correndo atrás de casa nova. Robson, Pelé, Duto também, né, Duto? Tá triste, Duto? Ô, Duto, tá triste não, rapaz. O Duto é coxa branca, ontem o Atlético perdeu do Londrina, você tem que ficar feliz, rapaz. Que isso? Vamos pro intervalo comercial, a gente já volta, gente, sai daí não. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar Informa de volta, agora 8 horas e 36 minutos. Vocês querem me matar, gente? Florianópolis, Praia dos Ingleses, olha que imagem bonita.
Que amanhecer maravilhoso! Imagens ao vivo da terra capital de Santa Catarina, 15 graus. E, gente, esse tempinho para dar uma caminhadinha, uma delícia, descansa a cabeça, que é uma barbaridade. Canal 45 a cabo, todo mundo acompanha a programação da TV Evangelizar. Hoje nós estamos chique, hein? Bonita imagem também, que bonito esse amanhecer. Curitiba tá assim também, né? Sem nuvem, tá um tempo aberto, porque agora a temperatura vai lá embaixo. Agora vai ficar do jeito que o Ricardão gosta. Deixa eu dar um oi aqui, que restabelecido o sinal, comandante. Sim, então nós vamos conversar aqui com o pessoal do Facebook. A Fran tá com a gente dando bom dia, Fran. Bom dia, Dona Lourdes também tá com a gente. A Ana Lúcia dando bom dia também. A Fátima Batista tá falando o seguinte, é minha vez. Vou tomar a segunda dose da vacina. É isso aí, Fátima. Isso daí, vamos vacinar, gente. Valeu, beijão pra você. Saúde, graças a Deus. A Rose tá falando com a gente de Tupanci. Beijão, Rose. A Fátima, ótima quinta-feira pra você. Valeu, Fátima. Pra você também tá falando de Fortaleza. A Lúcia Godoy. A Maria Piedade tá desejando um bom dia aqui pro Ricardão. Um bom dia pra você também, Maria Piedade. Tá falando de Odessa, Nova Odessa, interior de São Paulo. Odessa era uma cidade da Rússia, não é isso? Tem que saber o nome dessa história, deve ser bonita a história dessa cidade aqui. A Salete está dizendo o seguinte, gente, hoje é aniversário de Sorriso, no Mato Grosso. Muito obrigado pela lembrança, Salete. Parabéns, então, a todos os moradores de Sorriso pela lembrança. A Genília está com a gente também, dando bom dia. A Genilda, obrigado pelo recadinho, Genilda, muito obrigado. A Jo também está com a gente, está falando que em São Paulo está friozinho, 14 graus. Delícia, né? A Maria Luísa está falando do Rio de Janeiro e está chovendo por lá. Valeu, Maria, obrigado pela companhia. Edna, a Edna está falando o seguinte, que ó, todo dia ela assiste o programa e hoje está com força, hein? Estamos com força? É isso daí, Edna. Valeu, obrigado. A Val, a Denise de Petrópolis, no Rio de Janeiro, está falando que está chovendo por lá. A Elisângela, olha, ela está dizendo o seguinte, peraí, deixa eu ler essa mensagem aqui, ó. Bom dia, Ricardo. Ontem perdemos o nosso padre, Biaque Xavier, ele foi da paróquia de São Sebastião, aqui em Bezerros. Já fazia 3 anos que estava em Caruaru, faleceu complicações da Covid. Poxa, Elisângela, não sabia não, os nossos sentimentos, tá bom? Obrigado pelo recadinho. Silvana com a gente, a Janete de Fazenda Rio Grande, tá falando que tá sol por lá, né, Janete? Delícia! E daqui a pouquinho nós vamos voltar, vamos, Neide, tá bom? Já a gente volta a falar com vocês. A Neide tá falando de Parnaíba, no Piauí. Agora nós vamos falar de casa própria, gente, porque olha, tem pandemia, tem crise econômica, mas o povo não para de comprar casa. Mercado imobiliário, ó, voando que tá. Acompanhe. Se 2020 foi bom para o setor imobiliário, 2021 promete ser ainda melhor. A Associação de Entidades de Crédito Imobiliário informou que as vendas no primeiro trimestre deste ano estão 113% maior do que no ano passado. E olha que 2020 foi considerado o melhor ano do setor, com vendas atingindo 57% de aumento. Em números absolutos, só em janeiro, fevereiro e março, 187 mil casas e apartamentos foram negociados. Especialistas explicam que a demanda por casa própria e os juros baixos são os fatores principais. Neste mês, o Banco Central anunciou o aumento da taxa Selic, que influencia diretamente nos juros do imóvel financiado. Ainda assim, em média, esses juros estão em 6,9% ao ano. Ano passado, os mesmos bancos praticavam juros maiores, de 7,4% em média. Gente, ainda esta semana, a Polícia de Santa Catarina espera dar um passo muito grande nas investigações daquele atentado que houve dentro de uma creche no município de Saudades. A gente vai explicar para vocês agora por que isso, naquele giro de notícias que a gente faz pelo Brasil todo. É o Informa na Cidade, acompanhe. Dá só uma olhada na visita que moradores do bairro Jaqueline, em Belo Horizonte, andam recebendo. Os escorpiões amarelos andam assustando a todos. E não é por acaso não. Segundo a prefeitura, essa é uma das espécies mais venenosas encontradas no Brasil. E uma picada pode matar uma pessoa adulta. A aparição dos escorpiões amarelos está ligada às queimadas na vegetação que fica no bairro.
A Prefeitura de Lavras, em Minas Gerais, confirmou um surto de Covid entre moradores de um lar para idosos. 33 idosos e um cuidador foram contaminados. A Prefeitura comunicou também que todos eles já haviam sido vacinados e agora apresentaram sintomas leves, ou nem isso. A descoberta veio depois que um idoso apresentou febre e tosse. Está para ter alta do hospital o criminoso que invadiu uma creche em Saudades, Santa Catarina, e matou 3 bebês e 2 professoras com golpes de faca. O jovem, de 18 anos, tentou se matar logo após o ataque e está internado no hospital de Chapecó. A justiça já decretou a prisão preventiva e a polícia espera saber dele as razões para o ataque. A justiça determinou a alteração do nome de um recém-nascido registrado num cartório de São Paulo. O pai decidiu batizar a criança com o nome de um anticoncepcional. Ele assumiu que a atitude foi uma retaliação contra a mãe, que disse que tomava remédios para não engravidar. O pai era contra a gravidez. Além desse absurdo que é essa história do pai pagar a raiva que ele tem da mãe na criança, eu fico me pensando como é que um cartório permite esse tipo de registro. E como é que uma história dessa vai ocupar tempo e dinheiro da nossa justiça para decidir sobre esse assunto? Que atraso, né, gente? Tá louco. Por isso que eu vou chamar a Patrícia hoje, que ela tá toda brilhante para você entender o recadinho importante dela aí. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Vilches, bom dia a todos. Obrigada pelo brilhante, né? Todo mundo pode, sim, brilhar ainda mais, conquistando o tão sonhado corpo, né? É isso mesmo, emagrecendo com saúde. Olha, você que já está cansado, que já não aguenta mais ouvir as pessoas dizendo assim, olha, só não emagrece quem não quer, é super fácil, basta fechar a boca, parar de comer de tudo. Nada disso. Aí você acaba recorrendo, né, a chás, sopas, substituindo as suas refeições, passando fome, sofrimento. Chega disso. Com o ActiNutri, com o melhor emagrecedor do Brasil, você vai sim conseguir realizar o seu sonho. Imagine aí ter uma vida diferenciada. Feche seus olhos que até fechei os meus aqui. É verdade. Imagine tendo aí uma vida mais leve, mais saudável, sua autoestima em dia, podendo usar as roupas que você mais gosta, tendo aí o seu colesterol controlado, seus exames todos ok. Já imaginou? Então agora pode acordar, porque esse sonho vai se tornar realidade, assim como aconteceu com a Audrey, que a gente vai visualizar aqui atrás no plasma, o antes e depois dela que emagreceu, que está feliz da vida. Olha só, vai ligando aí no nosso 0800 006 4242, assim como a Audrey, você também vai emagrecer, vai se sentir bem, seguro para os homens também, viu? 0800 006 4242. Olha só, hoje tem promoção arrasadora, viu, X? Hoje é imperdível para incentivar a você a realizar o seu sonho sim, ó, com o imbatível ActiNutri. Atenção, 50% de desconto, minha gente linda. É isso aí, olha, pela metade do preço hoje, o seu ActiNutri. Lembrando que você vai levar totalmente de graça o método ActiNutri de emagrecimento, contando com o auxílio de profissionais da área da beleza e saúde. Você pode participar também da campanha ActiLovers. O seu emagrecimento, sua história de amor com o ActiNutri pode valer R$1.000 e ainda contribui, Vilches, com a ação social da Floravita na perfuração de poços para levar água potável para quem tanto precisa. Gente, conto com vocês ligando agora. Um beijão, obrigada. Sabe que a gente fica numa tentação nessa época do ano, né, Patrícia? Friozinho, você fica de bobeira em casa, qualquer coisa é motivo para você estar mastigando e comendo, é ou não é? Oh. Então tá. Tira a ansiedade, tira essa compulsão, essa vontade louca de sair comendo tudo que vê pela frente até o canto da mesa. Nossa, nem me fale. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações. Seguinte, vamos falar de vacina? Vamos. Vou chamar a Malu? Vou. Só que eu tenho que trocar de câmera. Vem aqui para 2, aí eu vou para 3. Agora sim, garoto. Malu, é contigo. Volto para falar de vacina, Vilches. O terceiro lote de vacinas da Pfizer desembarcou no Brasil na noite dessa quarta-feira. O avião carregado com 628 mil doses chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, por volta das 7 da noite. O recebimento dessas doses faz parte do acordo que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021. Somadas às entregas anteriores,
Mais de 2,2 milhões de doses já foram disponibilizadas desde a chegada do primeiro lote. Lembrando que a vacina da Pfizer é uma das liberadas para aplicação em gestantes e puérperas, segundo o anúncio feito pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. A determinação vale até que sejam concluídas as análises sobre um caso raro de morte de uma gestante de 35 anos por causa de um acidente vascular cerebral hemorrágico, um AVC, que pode ter ligação com o uso da vacina AstraZeneca. E agora a gente fala de um caso emblemático que chocou o Brasil e chegou ao fim nessa quarta-feira, depois de 13 anos de investigações. Carlos Eduardo dos Santos foi condenado a 50 anos de prisão pela morte da menina Raquel Genofre, de 9 anos, em 2008. Ele foi condenado por júri popular nessa quarta-feira, que concluiu que o réu foi culpado do assassinato da menina por volta das 11 horas da noite. A decisão foi divulgada. O julgamento aconteceu a portas fechadas por conta do segredo de justiça. Carlos Eduardo foi condenado por 4-1 a 40 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado mediante meio cruel, asfixia e ocultação do corpo, e a 10 anos por atentado violento ao pudor. Raquel foi encontrada morta em novembro de 2008. O corpo foi achado com sinais de violência sexual, envolto em lençóis dentro de uma mala na rodoferroviária de Curitiba. Carlos Eduardo, que estava preso em São Paulo e já respondia por abuso sexual contra crianças, foi descoberto em 2019 por meio do cruzamento de dados. Ao ser interrogado, ele confessou o crime, afirmando que no dia em que abordou a menina, usou a falsa informação de que era um caça-talentos à procura de crianças interessadas em trabalhar na televisão. A mãe de Raquel Genofre, Maria Cristina Lobo, comemorou a decisão da justiça. Não é para menos, né, Vilches? 13 anos de investigações, 13 anos para chegarmos a esse criminoso que agora está preso, condenado e vai ficar aí por 40 anos. Eu devolvo para você no estúdio, desejando uma ótima quinta-feira para todos que acompanham o Evangelizar em Forma. Valeu, Malu, obrigado pelas informações e eu vou complementar, porque eu acho uma pena esse caso não ter tido a repercussão necessária sobre isso, por vários motivos. Um deles é a respeito desse fato. Esse crime ele foi solucionado 11 anos depois. E veja só, por uma prova importantíssima colhida pela polícia na época, material genético do agressor. A polícia chegou a prender 3 pessoas nesse tipo de investigação, gente, ao longo dos anos. O delegado da época, vários delegados passaram por esse inquérito, se não me falha a memória, foram 13 delegados que passaram por essa investigação. Uma das delegadas chegou a ouvir uma mãe de santo, que no depoimento falou que reincorporava a tal da menina no inquérito. Tão desesperada estava a polícia nessa investigação. E como é que a polícia resolveu isso? Com inteligência, ciência e informação. Material genético aqui, comparou o banco de dados com os presos condenados por crimes sexuais em São Paulo, bateu, trouxe o cara para cá e ele confessou o crime. Uma pena só, gente, que esse banco de dados nacional ainda não esteja funcionando. Porque você já imaginou a polícia aqui do Paraná confrontar dados com a polícia do Ceará e saber exatamente se aquele cara que praticou o crime aqui não é o mesmo do Ceará? Esse sujeito ele já estava condenado há 20 anos por crime de estupro em Campinas. É um serial killer, aquele que a gente vê no filme, sabe? É esse tipo de gente e que infelizmente a gente não vê a repercussão desse caso. Mas um trabalho excelente e uma repercussão que eu acho que deveria ter também pelo seguinte, rapidinho aqui, Carol. Essa menina, gente, ela foi pega, atenção mãe, atenção pai, isso é importante falar. 9 aninhos de idade, ela pegava ônibus sozinha e saía do centro de Curitiba e ia para um bairro central de ônibus, sozinha. No meio do caminho, esse cara aproveitou a situação, falou que trabalhava num programa de televisão e queria levar lá para a televisão. Assim ele atraiu essa criancinha. Uma pena, uma dó, mas é por isso que a gente precisa ficar atento com as crianças também. Falei demais, gente, não era nem para eu ter falado tanta coisa assim. Então vamos para o intervalo comercial e na volta nós vamos falar do quê? Vamos falar da doação de sangue, a necessidade de doação de sangue. Porque eu vou te explicar já já. Sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em Forma de volta, 8 horas e 54 minutos. E olha que imagem bonita, gente. Gramado, Serra Gaúcha, céu limpinho, limpinho, limpinho. E temperatura lá embaixo, ó,
6 graus nesse momento pelo canal 28. É que a gente vê essas imagens ao vivo de Gramado. A terra do fundi, ai que delícia. A terra do chocolate, a terra do café colonial. Meu Deus, que saudades de Gramado, que delícia. Vamos com notícia, gente, porque agora é o seguinte. A Fabiana vai trazer uma reportagem para a gente, para lembrar todos nós de que nesse período do ano a gente pode ajudar muitas pessoas que precisam hemocentros, doação de sangue. Por quê? Porque a gente vai explicar para vocês agora. Acompanhe. A pandemia diminuiu as doações de sangue, deixando os centros hematológicos de todo o país em níveis críticos. Aqui em Curitiba, por exemplo, foi registrada a queda de 50%, índice preocupante, já que o Hemepar da capital é responsável por abastecer pelo menos 45 hospitais da região metropolitana. Para se ter uma ideia, são necessárias 100 doações por dia para manter os estoques em nível normal, o que não está acontecendo. Uma bolsa de sangue pode chegar até 4 pacientes que fazem tratamentos, passam por cirurgias, sofrem acidentes ou têm doenças crônicas graves. Lembrando que para doar, você deve estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. E não precisa ter medo. As unidades seguem todos os protocolos para garantir a segurança dos doadores e pacientes durante a pandemia. Os bancos de sangue estão abertos para doações, funcionando com datas e horários agendados. No Paraná, o agendamento pode ser feito pelo site www.saude.pr.gov.br. Você que é de outras regiões do país, procure a unidade de doação mais próxima e faça a sua parte. Um gesto simples que pode salvar vidas. Isso, gente, com certeza na sua cidade vai ter um banco de sangue ali de um hospital, um grande hospital, que vai precisar dessa sua doação. Custa nada, picadinha de nada, ó, faz um bem danado para as pessoas que precisam. Vamos continuar falando de saúde? Vamos! A Vanessa tem informações para a gente. Bom dia, Vanessa! Olá, bom dia, Vilches. Bom dia você que acompanha o Evangelizar Informa em todo o Brasil. Eu estou aqui novamente para a gente falar de saúde e prevenção. O assunto de hoje é o AVC. O acidente vascular cerebral é a doença que mais mata no Brasil e a que mais causa incapacidade no mundo. Cerca de 70% das pessoas que sofrem um derrame não retornam ao trabalho depois do acidente vascular cerebral. E 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. E apesar desses números preocupantes, muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto. Eu conversei com um neurologista que explica melhor sobre a recuperação do AVC. Veja só. É preciso fazer reabilitação, né? Aí vai depender do tipo da sequela. Quais são as mais comuns? Alteração motora, daí vai precisar de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional, né? Às vezes alteração de linguagem, como eu disse, né? Então vai ter dificuldade para falar, para se expressar, vai ter que reaprender a se comunicar, né? Olha isso. Então aí entra o papel do fono, né? Do fonoaudiólogo, né? Para fazer a reabilitação do paciente, né? Então é uma equipe multidisciplinar que faz a abordagem e o manejo, né? Existe uma janela de ouro para reabilitação também. Também tem uma janela de ouro. Que é o primeiro ano após o AVC. Olha. Então, quanto mais precoce for o início da reabilitação, melhor para o paciente, maior a chance dele recuperar o déficit que eventualmente ele possa ter ficado. Por isso, a identificação rápida dos sintomas é muito importante para o diagnóstico e o tratamento adequado, além de redução de incapacidades. E quando aparecem os sintomas de um AVC, cada minuto é importante, pois quanto mais tempo entre o surgimento dos sintomas e o início do tratamento adequado, maior o risco de lesão no cérebro. Voltamos com você no estúdio, Vilches? Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. Agora, aquele momento em que eu preciso colocar em dia aqui os bons dias que nós recebemos, gente, porque eu falhei hoje, né? Então vamos tentar? Rosa Maria, a Fatinha, e a Fatinha mandou um recado legal, ó. Ricardo, eu e minha irmã doamos sangue ontem aqui em Cascavel. Boa, Fatinha, eu tô devendo. Esse ano eu não fui ainda. A Linda tá com a gente também, dando um bom dia. A Sandra Maria também tá com a gente. A Karina Freitas, ela pediu para eu dar um recadinho, né, Karina? Cadê o padre? Já tá comigo aí, o padre João? Será que ele já tá comigo? Porque a gente já vai começar aqui o programa com a palavra, aí eu já vou fazer um pedido especial aqui pro padre João. Padre, olha só, olá. A Karina Freitas, tudo bem, padre? Olha só, aí, Ricardo? A Karina Freitas, ela tá pedindo aqui, olha a história dela, e ela sempre acompanha a gente aqui, padre. Ela tá falando que na família dela
toda a família dela teve sintoma e acabou sendo comprovada a tal da Covid para cima dela, ó. É o marido dela, o Cleiton, a Esther, o Maurício, a Karina, 4 pessoas da mesma família com Covid. Ela está pedindo para o senhor fazer uma oração para ela. Tá bom, padre? Eu sei que o senhor sempre celebra e reza pelas pessoas que acompanham o programa, então já anota esse nomezinho, tá bom, Karina? Acompanhe aí, o padre já vai falar contigo, tá bom? E, aliás, todos vocês, gente, que mandaram um recado para mim hoje, sintam-se abraçados, porque você sabe que eu leio todas as mensagens. Eu não consigo mandar recado para todo mundo de volta aqui, como a Aparecida de Fernandópolis, o Cleverson, o João, a Roberta, a Deise, a Zeli, o Cleverson. Mas, gente, muito obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Todo mundo, todos vocês, uma excelente quinta-feira. Voltaremos amanhã, sexta-feira, às 8h20, 8h15, tá bom? E acompanhe o programa Com a Palavra agora, tá coladinho no cenário novo, tá bom? E hoje, uma programação especial em função da data que celebramos aí, o dia de Nossa Senhora da Fátima. Tá legal, tá bacana? Não sai daí não. Fui!